caminhando aqui já quase para o final, porque já estamos falando bastante de coisa muito bom, né? É uma aula, né? O inventário extrajudicial antes, né, era só com maiores e capazes. Isso. E agora, 2024, trouxe a figura, a possibilidade de que menores e incapazes também, né, sejam alcançados pela possibilidade desse inventário extrajudicial. Primeiro, você acha salutar essa alteração? Segundo, quais cuidados a Betina tem nesse inventário? Para mim é um inventário complicado, né? Porque porque quando eu pego, imagine a minha responsabilidade, eu sou pai, né? Eu sou pai de duas meninas que você conhece, que uma está com 12, outra está com 9, imagine que eu faltasse, ou imagine que eu fazer um inventário extrajudicial desses bens. Qual vai ser a destinação desses bens? Como é que esses bens, por quem será administrado? Qual que é o melhor interesse dessa criança numa alienação antecipada? Eu me arrepia, né? Mas enfim, o que nós podemos falar do inventário extrajudicial? Com o menor incapaz. O inventário extrajudicial com menores de idade ou incapazes é uma inovação trazida aí pela essa resolução 571 de 2024 e a gente ainda está aprendendo a caminhar. Né? Eu não digo a gente, cartório do Bacaxiri ou Betina, eu digo todos. Todos, né? A advocacia, Ministério Público, clientes, todos nós, né? Estamos aprendendo a caminhar com essa inovação jurídica. É interessante, com toda certeza é interessante essa solução jurídica, essa solução normativa, entretanto é claro que ela também vem imbuída de riscos. Né? Eu sou muito defensora do testamento, eu acredito que o testamento, ele público, não o testamento particular, aquele que você faz em cartório, ele tem uma função social de administração do patrimônio fabulosa, né? Porque de alguma forma ali fica registrado informações importantíssimas. Nós podemos, por exemplo, indicar alguém para ser o guardião dos nossos filhos menores de idade, sempre sabendo que a escolha compete ao juiz da infância e da juventude, sempre olhando para o melhor interesse da criança e do adolescente, mas que o testamento pode ser um ato de disposição nesse sentido também de indicar, não de determinar. Nós podemos determinar. Vou sugestionar. A minha vontade, se isso acontecer, eu gostaria. Porque às vezes pode ter famílias que são recompostas, famílias que não há uma confiança entre os genitores, seja por violência doméstica, seja por qualquer outro motivo. Então, ali é possível que a gente coloque essa informação, sabe? Os pais viúvos, as mães viúvas, né, também, que já são ali a única alternativa, a gente pode colocar. E o testamento, claro, vai também fazer essa gestão patrimonial para quem que eu quero direcionar cada bem, ainda mais num testamento complexo. Mas voltando aqui para a nossa pergunta principal. Toda vez que envolvemos menores de idade, até então só se podia fazer o testamento pela via pela via judicial. Entendia-se que essa obrigatoriedade estava relacionada à função precípua do Ministério Público, né, de ser o fiscal da lei e de olhar para o hipossuficiente, para o menor de idade, para o vulnerável também, e lançar ali um olhar de cuidado. Entretanto, essa resolução 571, ela traz uma inovação na medida em que ela faz e convida o Ministério Público para trabalhar com o cartório, com o tabelionato de notas. Então, a partir de agora, é possível que o advogado apresente sua minuta e a família concorde fazendo um cartório, mesmo tendo menor de idade ou maior de idade incapaz, e essa minuta vai ser formada, os documentos vão ser juntados, as certidões vão ser expedidas, tudo isso é feito, um pacote encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público do Paraná hoje tem um setor específico para fazer essa análise. Nós esperávamos que fosse um pouco mais célere, a gente achava que em 15 dias já estaria resolvido, não tem sido essa a realidade. Talvez pelo excesso de demandas ou por ser uma situação inicial. A gente acredita que em breve isso vai se reverter. Hoje em dia demora, às vezes 3 meses, 4 meses a análise. O fato é que o Ministério Público, concordando com aquela partilha de bens,
volta para o tabelionato e a gente pode lavrar a escritura pública. Tá. Discordando da partilha de bens, volta para o tabelionato e a única solução é encaminhar para a via judicial. Pra via judicial. O outro requisito, além da análise do Ministério Público, é que os bens sejam partilhados em cotas iguais. Então não adianta. Eu queria desenhar outra forma. Eu desenhar outra forma. Eu não posso dar um apartamento para o Joãozinho, um apartamento para a Mariazinha e uma chácara para a viúva. Não, todos os bens têm que ser divididos igualmente. Foram 3 a 33%, a grosso modo, 33% de cada bem. Exatamente. Exatamente. Então esse é um requisito Eu não tenho como fazer essencial. aqui é a vantagem do desenho, né? Exato. Ah, não, atendo esse interesse com esse apartamento, você fica com esse apartamento, você fica com aquela chácara, ou você fica com essa cota social porque você tem mais experiência naquele trabalho. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer. É uma limitação da legal. liberdade de divisão patrimonial. É ótima iniciativa. Então hoje, mas assim, não está ligado à vara de registros públicos, daí o Ministério Público não está ligado. Não foi tem criado, relação à vara de aí foi criado dentro do Ministério Público, um órgão, um grupo de trabalho. Responsáveis. Exato. Ótimo, perfeito. Eu acho assim que é importante porque você também agiliza, economiza, e se tiver divergência vai para o judicial, e daí o que acontece muito, né? No âmbito judicial, a criança atinge a maioridade, e daí ela vai para o extrajudicial, daí ela decide o que ela quer. Tem essa solução. Né? E a título de nota de rodapé, essa regra também vale para o divórcio envolvendo menores. Também. Né? Divórcio com menores pode ser feito na via extrajudicial. Olha que... Desde que passe pela resolução da guarda e pensão alimentícia no judicial e a gente faça a divisão patrimonial depois no extra. Depois no extra, já agiliza muito, né? A divisão dos bens já agiliza muito, né? Só para a gente finalizar aqui, né? Deixa eu tentar assim, ser mais aí objetivo, né? Mas aqui, quando tem testamento, eu tenho que executar o testamento na via judicial, ou eu posso, de alguma forma, me aproveitar da solução extrajudicial? Essa é uma pergunta importantíssima, até porque a gente está falando porque aqui em alguns momentos do testamento demora, né? Porque a execução do testamento demora, porque ela é judicial, correto? Exato. Hoje, a resolução 571 reforça essa questão do testamento. Ela nos traz a informação de que inventários que envolvam testamento, eles podem ser feitos na via extrajudicial. Entretanto, a abertura do testamento tem que ser na via judicial ainda. O cumprimento eu posso fazer no extra, mas a abertura eu tenho que fazer no judicial. Então ainda não fujo dessa abertura, né? Essa também, advogada, qualquer pessoa que esteja aí, né, acompanhando essa nossa conversa, é algo a se considerar quando a gente fala de gestão patrimonial e planejamento patrimonial, do ponto de vista do custo. É legal fazer um testamento com toda certeza, traz uma segurança incrível de que a sua vontade, a vontade daquela pessoa vai ser cumprida e de que só as boas lembranças vão ficar, que não vai ter briga, porque está ali, é aquilo que a pessoa determinou. Entretanto, é importante levar em consideração que, tendo um testamento, haverá um custo extra com o advogado e com o processo judicial para a abertura e cumprimento do testamento. Depois você pode vir para o extra. Para cumprimento, perfeito. Isso mas testamento a gente vai trazer uma outra aqui, só eu aproveitei, porque como a resolução era muito interessante, eu queria saber também. Quando você, para a gente ter só mais 3 perguntinhas, e daí deixo aberto para as tuas, porque depois eu quero falar da vida pessoal, né? Na outra parte do podcast, a gente encerra essa aqui. Não sei se você já não lembro de você ter falado, mas também a gente não fala muito de trabalho, senão a gente fica, né, sobrecarregado. Né? Mas 2 coisas, né? O tabelião pode suspeitar que tem indício de fraude, simulação, dúvida na declaração de vontade de um herdeiro, e se ele vê isso, ele faz ou não faz? Só pegar seu emolumento, ganhar um dinheirinho e ir embora. Enfim, você já passou por alguma situação ainda nesse período de tempo? Há umas tentativas, às vezes, né, de querer declarar um imóvel com valor muito abaixo da realidade de mercado, mas assim, a gente sempre está à disposição para esclarecer os riscos que isso envolve, né? E normalmente a gente não...
o esclarecimento é suficiente, a gente não tem que ir muito além, né? Mas quando há uma suspeita de fraude, essa resolução diz que o tabelião pode indiciar, pode encaminhar o caso para a corregedoria para uma análise. Veja, a atividade do extrajudicial é uma atividade fiscalizada pelo judiciário. Sim. E é uma fiscalização intensa, rigorosa, constante. Há uma fiscalização de todos os atos que são feitos dentro do cartório pelas corregedorias dos tribunais, há uma fiscalização dos emolumentos que se arrecadam, que se repassam. Então, hoje em dia não existe mais essa história de que um tabelionato deu desconto, outro cobrou o triplo, ali dá certo fazendo jeitinho, aqui eu posso declarar R$10 um imóvel de R$1 milhão. Isso, então, assim, mais uma vez, a mensagem não existe solução mágica. Mágica, perfeito, concordo. Se isso está sendo oferecido com um risco para as partes, para o advogado e para o próprio tabelião. E o tabelião vai querer perder a sua delegação por conta de um inventário, de uma declaração. Então, é uma prática que não existe, que talvez em lendas urbanas, mas assim, não tem. Também, não tem hoje, do jeito que está, eu falo. Mas o que eu veria de fraude é o seguinte, sempre tem aquele espertinho. Sim. Então, o que eu pensaria do espertinho? E eu digo que, infelizmente, sempre tem o advogado que também é espertinho, né? Porque eu falo muito, né? Eu estou mudando de escritório, você sabe disso, enfim, agora eu na fase nova, eu tenho alguns princípios que eu ainda não tinha publicado, porque também tinha sócio, cada um faz de um jeito, tinha que manter uma unidade, né? Agora, o escritório só meu, enfim, meu de cartinha, aí eu faço do jeito que eu quero, a burrada que eu quiser eu posso fazer, porque eu respondo sozinho, né? Mas eu falo, um dos meus princípios e o que eu vi nesses meus 25 anos de profissão é que cada advogado tem um cliente que merece e cada cliente tem um advogado que merece, né? Então, se você quer um advogado honesto, você tem que ser honesto. Não adianta você querer um advogado extremamente diligente, extremamente estudioso, se você não quer pagar por isso também e você não reconhece o valor do estudo. Claro. Então, para mim, vocês são assim, a confiança é muito importante por conta disso, né? Porque eu confio geralmente no meu semelhante. Então, eu digo, quando você pega uma pessoa, um herdeiro que quer passar a perna no outro herdeiro, se um advogado admite isso e está criando instrumentos para isso, ele também é um picareta, tá? E ele vai passar a perna no cliente dele, tenho quase certeza absoluta, tá? Que ele vai passar a perna no cliente dele. Enfim, nós temos, como temos maus médicos, maus advogados, maus engenheiros, temos mau político, tem tudo mal. Infelizmente, ainda eu quero acreditar que são a minoria. Mas o que eu falei antes disso de fraude? Eu fico pensando o seguinte, né? Naqueles casos em que está lá daí vai ser meio preconceituoso, mas que seja preconceituoso. Um fazendeirão, tá? E daí faleceu a senhorinha dele, há muitos anos. Aí, de repente, ele vai lá e começa a namorar com uma menininha mais nova, mais simples, de marré, sem muito estudo, que está feliz e tal. Vão morar junto, ficam lá morando um tempão. E, de repente, chegam lá e vêm para Curitiba para a doutora Betina. E falam, olha, aqui meu pai faleceu. Declarou lá que só deixou herdeiros maiores e capazes, enfim, e não deixou companheiro, tá? Você vai ser baseado na declaração, correto? Porque você não tem como fazer uma pesquisa do Brasil inteiro de todas as uniões estáveis possíveis, correto? Não tem como. Mas, de repente, chega essa senhorinha, imagina que o fazendeirão tinha 70, essa senhorinha tinha 50 já, tá? 20 anos de idade, a diferença que é grande, mas não é tanto também, né? E chega falando, doutor Betinho, eu estou sabendo que tem aqui o inventário do meu esposo. Mas como esposo? E a senhora, como você começa a entrevistar a senhorinha. Eu aí veria um indício de fraude, né? Sim, especialmente se essa escritura já foi lavrada, né? Tem até você pode depois ainda denunciar isso? Sim, eu acredito que eu estava pensando aqui só no momento de você lavrar, entende? Estar coletando, ela chegar no momento antes de lavrar ainda, que não tem que anular que eu não tenho que anular posteriormente, tá? Mas eu continuo no raciocínio. É possível que seja no pós. Né? Vamos supor que o tabelião tenha notícia de uma informação importante após a lavratura. Né? Isso pode acontecer muito bem, especialmente em locais menores, centros urbanos menores, né? Que há uma comunicação talvez um pouco até mais dinâmica da comunidade com o tabelião. E por que não
ele vai lá e vai fazer a função dele, que é comunicar, olha, lavrei errado, não sabia, recebi a notícia tal dia, estou aqui comunicando para que vocês tomem as providências. Ele pode encaminhar. É excelente, né? Porque isso aí, veja, é importante pela função social do tabelião, né? Para finalizar mesmo, Betina, que já te judiei demais, não sei nem quanto, já estamos com alguma 1h44. Uau, estamos conversando há bastante tempo. Mas é tão boa a conversa, você tem tanto conhecimento, você é tão didática, essa tua veia de professora, né? Infelizmente hoje você teve que abandonar temporariamente, né? Porque é muito puxado. Hoje está com quantos? 70 funcionários? Não, quanto? Eu estou com 30. 30 funcionários? Então 70 daqui a pouco, eu já estou prevendo que daqui a 2 anos é 70, estou profetizando. O lugar ficou até pequeno, tenha certeza, hein? Viu? Isso aqui foi Deus que falou, tá? Não fui eu. Enfim, tá lá, com os teus, mas 30 funcionários é muita responsabilidade, né? Vamos lá. Custos do inventário no âmbito extrajudicial, só para a gente ter, eu também acho que é uma lenda urbana, né? Porque alguns advogados ainda ficam imaginando que vão em determinado cartório buscar orçamentos, né? e que os emolumentos vão estar vinculados ao valor dos bens. Então, eu tenho um inventário de 100 mil reais, o cartório me cobra tanto. Eu tenho um inventário de 30 milhões de reais, como é o que eu fiz, ele cobra tanto, né? Não. 3 vezes tanto ou 10 vezes tanto, né? E como é que funciona a cobrança? Não existe isso. Isso é uma questão mais da advocacia, né? No extrajudicial, os cartórios estão, todos os cartórios, atrelados a uma tabela de custas e emolumentos emitida pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Então, todos os serviços são tabelados, né? Isso é importantíssimo de saber. Às vezes as pessoas ficam chocadas de saber que não sou eu que crio da minha cabeça aqueles valores. Sim, claro. Que existe uma tabela estadual para cada serviço que é feito e executado no cartório. A partir disso, é importante também saber uma segunda informação essencial. Aqui no Paraná nós temos um dos menores emolumentos notariais e registrais do Brasil. Isso é verdade. Tá? Por quê? Porque a gente não atualiza, faz 2 anos que não está atualizado, ou seja, não está nem com reajuste da correção monetária ali, para beneficiar a população, né? E a gente continua prestando o mesmo serviço com a mesma qualidade, independente disso. Em relação aos inventários, os emolumentos, eles se dão com base numa faixa de valores dos bens imóveis ou dos bens que estão sendo negociados. E curiosamente no Paraná, a faixa máxima é muito baixa. Imóveis acima de 50 mil reais, os emolumentos são 1.370. Daí ele bate um teto ou não chega num teto? Não. Se é 50 mil reais o imóvel ou se é 50 milhões de reais, os mesmos 1.300. São os mesmos 1.300. Tá? Então isso é importante saber. Isso gera uma injustiça social. Claro. Que acredito eu que possa ser um tema de debate perante algum colega do judiciário, eventualmente numa nova construção, mas de alguma forma também isso gera um conforto de saber que é isso, não vai passar disso. É diferente de São Paulo, é diferente de Santa Catarina, de muitos outros estados que têm faixas, e às vezes vai para 50 mil, 100 mil em inventário. Exatamente, né? Aqui não, aqui é por faixas e a faixa máxima é 50 mil. Acima de 50 mil é o mesmo valor, entendeu? Então assim, o que vai variar é o ITCMD, e aí sim é sempre 4% mas daí não é uma, do valor do bem. Eu quero o custo do cartório. Desculpe, né? Vamos lá. Porque senão, o que a pessoa gasta? O que eu quero saber... Quais são os custos, né? Porque me parece que todo mundo olha, e eu também olhava, depois que você passou e eu comecei a conviver mais com a tua atividade, tá vendo? É que o que me parece né, você pega o registro de imóveis, tudo bem, tá? Mas que me parece assim, meu Deus, eu chego no cartório e eu vou gastar 50, 100 mil reais para partilhar 100. Não, eu vou aqui... passa orçamento também, claro. Né? Então, assim, porque para mim o que eu vejo é como e aí isso eu sei, é tabelado, né? E por isso a importância daí para mim da confiança que eu tenho no tabelião, ou tabeliã, o bom diálogo com ele ou com ela, com a agilidade, com a funcionalidade. Porque assim,
porque o custo para mim vai ser o mesmo, né? Porque está tabelado, né? Mas quanto que eu gastaria sem ser imposto, tá? Mas quanto que eu gastaria com, se eu tivesse que fazer assim, com o inventário, imaginemos um inventário, grosso modo, tá? Não precisa de cabeça, mas eu tenho que partilhar R$100.000, né? Que é uma casa... Não, é por bens. Por bens, daí. Então é esse valor, e daí os próximos tem uma escala gradual reduzida, né? Vai reduzindo 90%, 80%, e a gente pode cobrar até 10 imóveis, para além até 10 bens, desculpa. É verdade, 10 bens. Isso. Para além disso, não. Então é importante chegar num teto lá. Que o advogado faça uma leitura da tabela de emolumentos, da lei do FUNREJUS, às vezes para ele se inteirar da temática e eventualmente até debater no cartório, né, alguma dúvida. A gente sempre passa um orçamento bem claro, especificado, para não gerar dúvidas. Mas vamos voltar aqui à principal questão, que é quais são os custos de um inventário extrajudicial. A pessoa vai ter o custo de contratar um advogado, vai ter o custo com tabelionato de notas na parte de emolumentos, vai ter o custo das certidões. Essas certidões elas podem ser solicitadas pelo inventariante, pelo advogado, por um despachante contratado. Né? Isso aí, o serviço varia, mas o custo das certidões normalmente é ali. Tem algumas que são gratuitas, tem algumas que custam R$50, R$30. Né? Depende aí da quantidade de pessoas que estão participando desse inventário, da quantidade de bens vai aumentar ou diminuir esse custo. Pode ser R$1.000, R$2.000, R$3.000 de certidões. Tá? E passado essa parte, então, solicitou as certidões, pagou o inventário, os emolumentos do inventário, é importante considerar outros dois custos, que é o ITCMD, sempre no Paraná, se for bens do Paraná, 4%, se for bens de outros estados, favor consultar a tabela estadual, e o registro de imóveis, porque essa escritura ela precisa ser levada a registro. É importante sempre considerar a máxima: quem não registra não é dono, né? Não é dono. Então, o que o inventário é nada mais é do que a forma pública de um acordo entre as partes, que não é um acordo judicial, é um acordo extrajudicial. Mas isso ainda assim tem que ser levado pelas partes, pelo advogado ou por um despachante novamente, para registro no registro de imóveis competente. E aí, é claro, vai ter os custos do registro de imóveis. Perfeito. Então, são várias etapas, o advogado precisa esclarecer isso para as partes. Não são raras as vezes em que as partes ficam desesperadas de saber que gastaram um valor considerável ali para lavrar a escritura, porque já pagaram os honorários do advogado, na sua integralidade, às vezes, ou o advogado faz um contrato que encerra a sua tarefa na lavratura e deixam as partes à mercê na hora do registro. Os registros. Nossa, e aí eles não sabem. Tem muita gente que fala: puxa, eu não sabia que tinha que levar registro, ou não sabia que tinha que pagar para levar para registro. E fica assustado com o custo disso. Né? Além de levar a registro, tem que regularizar na prefeitura também. Não tem tanto custo assim, mas tem alguns cartórios até. No teu caso, você pode, se eu quiser como advogado facilitar a minha vida e a vida, ou os clientes quiserem facilitar, você pode trasladar, pedir para o registrador de imóveis fazer o registro? Existe tipo, um meio você de lavrou é possível. ali, você pedir para ele fazer o registro, porque aqui em Curitiba são 6 registradores de imóveis? São ou 8. 8 registradores, né, de imóveis. Não, só estou perguntando aqui porque, enfim, eu não lembro se eu fiz isso ou não fiz, se sugeriram que o tabelião, isso já faz tem essas relações mudaram tanto, né? Já faz uns 8 anos, se não era ainda tabelião, e ele tinha sugerido dele comunicar diretamente o registrador de imóveis. Não é obrigatório, não está previsto em lei, mas que ele seja essa função do diligência. tabelião. Existe uma limitação do que pode ser feito por conta da tabela de emolumentos, mas para auxiliar a parte, às vezes é possível de ser feito. Por que é possível de ser feito? Porque hoje os registros de imóveis funcionam todos através de uma central eletrônica. Né? Então basta que envie por central eletrônica o ato. Não preciso mais ir no cartório, pessoalmente levar o registro e levar a escritura e pedir registro. Então, às vezes, para ajudar, a gente pode fazer o cadastro, ajudar a fazer o cadastro, ou pode ajudar nesse sentido.
Mas, via de regra, isso é responsabilidade dos herdeiros. Isso, claro. E é claro, o advogado precisa considerar isso aí dentro do seu escopo também, para orientar. Por isso mesmo, né, senhoras e senhores, finalizando já daí já vamos colocar as redes sociais aqui do Cartório do Bacaxeria. Então, o pessoal não, né? Senão o pessoal fica aí, você é Miss daí, daqui a pouco fico mandando aí, o doutor Fernando fica bravo comigo. Enfim, mas vamos colocar as redes sociais dos cartórios, mas por isso mesmo a importância de um bom advogado, um advogado honesto, um advogado diligente. E vejam só, eu tenho certeza, por conhecer a Betina, é claro que ela não vai estar lá em todas as escrituras, atendendo todo mundo, que é impossível, tá? Mas ela está sempre lá à disposição. Veja, tá 8 horas ela está lá, depois do meio-dia está lá, ela está lá 18 horas, está lá, sábado está lá, que tem os casamentos que são muito bonitos, que sendo feitos lá também, vejo, acompanha a atividade do Cartório Bacaxeria nas redes sociais, você vai ver que lindo que é, até porque se você não tem condição de fazer um casamento, tem uma cerimônia preparada por ela, muito lindinha, senhores, assim, eu fico arrepiado quando vejo. Acompanha nas redes sociais, a gente já vai falar rede social e vai passar aqui na tela, mas por isso a importância de um bom advogado e de um bom tabelião, uma boa tabeliã, porque vai chegar lá no final, eu falo o seguinte, né, eu mesmo quando cliente, quantas vezes não é mais a minha função, mas o cliente é tão bonzinho, é tão educado, eu falo, não, mas daqui que eu vou te resolver para você, eu vou te ajudar, tá? Porque assim, não é a tua função, mas pelo menos orientar, dizer como fazer, pelo menos quebrar aquela primeira, né, etapa dificultosa que seria, não, mas como é que eu vou, qual que é o registro, como é que eu faço, como é que eu não faço, você dá aquela orientação, então você já facilita muito, né, então assim, mas só dependendo de bons profissionais, né, porque aquele que só vê um material, só vê o dinheiro, não vê a pessoa, ele não vai estar preocupado com isso. Ele cumpre a tarefa e a pessoa está descartada, porque ele vê a pessoa como um instrumento, né? E a doutora Betina não vê pessoas como um instrumento. Então, saibam disso, tá? Nós aprendemos isso muito bem nas nossas vidas e isso é princípio. Eu conheço ela por princípio. Então, ela não vê como instrumento. Se puder, ela vai ajudar. Tem questões que são limitadoras e obviamente não, mas você vai estar em boas mãos. Procure o Cartório Bacaxeria. Então lá, qual que é a rede social do Cartório Bacaxeria? Agradecendo mais uma vez que você está aqui. Qual que é a rede social do Bacaxeria que eu acompanho lá, estou sempre acompanhando. Qual que é a rede social? A rede social do Cartório do Bacaxeria é @Cartório do Bacaxeria. Cartório do Bacaxeria. cartoriodobacaxeria.com.br. Você encontra informações e listagem de tudo que é essencial para cada ato que você pode fazer no registro civil, no tabelionato de notas. Perfeito. E eu quero aproveitar também para te agradecer mais uma vez. Eu sou muito grata a você, a sua família, o seu trabalho que é muito lindo, por oportunizar esse espaço aqui de debate, que eu tenho certeza que vai ser um espaço muito profícuo aí de debates de discussões muito interessantes. E a mensagem final que eu tenho a deixar aqui para vocês que estão aqui até o final, né, que ouviram, assistiram, enfim, acompanharam a nossa conversa até o final, é que inventário, essa área do direito de sucessão é uma área muito próspera, é uma área que vale a pena investir. Com certeza. Para você advogado iniciante ou para você advogado que está pensando em escolher ou redirecionar a sua profissão. Lembre-se sempre que não se resume somente a confiar num cartório e pedir para ele fazer a minuta. Isso não é aí. isso que é inventário. A gente às vezes acha que é isso e não é. O advogado da sucessão tem que entender não só de direito do processo civil, mas também de direito notarial e registral. Faça cursos, busque informação. Hoje tem pós-graduação, tem cursos na internet maravilhosos, livros sobre o tema. É importante que você tenha conhecimento de causa para debater e para saber soluções. Além disso, é um advogado que pode dar uma orientação de divisão patrimonial, pode resolver problemas de imóveis que não estejam bem resolvidos para serem partilhados. Perfeito. Pode também ajudar nesse pós-lavratura, que é o levar a registro, resolver notas de diligência, exigências registrais que podem vir a surgir, né, decorrentes da partilha. Então, existe uma miríade de funções para além de aconselhar e ajudar na lavratura do inventário. E tudo isso a gente depende de uma boa advocacia e aí nada mais importante do que vocês irem em busca de conhecimento. É o que eu sempre falo. Continuar aqui acompanhando. Isso mesmo. Então não deixa acompanhar. O que eu falo, a doutora Betina falou, isso aqui vai virar corte, né? Porque realmente o direito notarial registral há uma grande deficiência dos advogados, inclusive minha, tá? E tem muito campo a ser explorado. E você, além de tudo, além de ganhar dinheiro, prosperidade, você vai fazer muito bem
né? Porque, gente, vocês não têm ideia do que uma família pode se desestruturar num inventário ou se reestruturar e firmar ainda mais os laços familiares. E a tua responsabilidade não é só econômica, é social. Quanto mais você conhece, mais você debate. E eu falo, esqueça só, não utilize as pessoas como instrumento. Veja as pessoas, como seres humanos. Então aqui, senhores, nós vamos falar depois de um outro dia de pós-graduação, que eu sei que a EMAP tem uma pós-graduação que está saindo agora, mas ainda não, eles têm que patrocinar para depois eu falar para ele da pós-graduação dele. Eu não sou professor lá, então só se eu for professor. Não, brincadeira. Eu sei que é uma pós-graduação muito boa. Betina, você é uma amiga do coração. Continue nessa tua caminhada. Eu falo, prosperidade vai ser o teu caminho. E eu sei que a prosperidade não está se relacionando. Quando a gente está falando de prosperidade, estamos falando só em dinheiro. Estamos falando em felicidade, em fazer o bem. E você é uma pessoa que eu tenho certeza absoluta. Já tenha, né? Você já tem essa certeza absoluta. Tenha essa certeza absoluta que você faz muito bem. Eu, como amigo, me sinto bem em estar com você. Eu, como hoje aluno, né, me sinto bem em estar com você, aprender com você. Você me traz calma, conhecimento, serenidade, é tudo aquilo que um profissional precisa ter, né? Então, assim, agradeço mais uma vez que você tenha aqui dado essa oportunidade, não só para mim, mas para todos os ouvintes aqui, né, do canal. Se você gostou, curta, compartilha, bota nos comentários, vai lá nas redes sociais do Cartório Baixo e fala, adorei o vídeo do YouTube, adorei isso, quero que a doutora Betina venha mais, porque, olha, imagina falar agora com ela de testamento, imagina falar de atas notariais, de registros diversos, de vários atos, imagina tudo que essa menina tem. Eu falo menina porque ela é novinha, tá? Imagina tudo que ela tem, a doutora Betina tem para nos falar. Betina, muito obrigado mais uma vez, que Deus a abençoe, que seja próspera e que não só nisso, tenha felicidade também na família, em tudo, né? Que assim você é sensacional. Senhoras e senhores, então, se você está curtindo, curte, compartilha e fiquem prontos para a próxima que vai ser sensacional. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.